Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor na carta de Gálatas. Estamos chegando ao final. Estamos chegando já à reta final. Estamos no penúltimo capítulo da carta de Gálatas. Temos ainda mais, pelo menos mais dois ou três ensinamentos do apóstolo Paulo envolvendo esta riquíssima carta, da qual Paulo, desde o começo, apresenta o verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. O verdadeiro mestre contra os falsos mestres. A liberdade contra a escravidão. E Paulo, então, vai falar sobre isso e vai atingir o clímax da carta, falando da luta da carne, ou as obras da carne contra o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. Paulo agora vai falar da liberdade e do amor. Como que a liberdade deve ser compreendida? Nós colocamos um título para esta mensagem que é Libertos para Servir. Como compreender, então, a liberdade cristã? Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo, então, que agora vai entrar por um caminho onde ele vai explicar como que nós devemos compreender a liberdade. A liberdade que ele já vem tratando desde o capítulo 1, vem combatendo a escravidão, né? Não mais a escravidão do pecado agora, mas a escravidão proposta pelos falsos mestres de colocar algo junto ao Evangelho. Paulo já disse isso, né? Vocês não foram libertos de uma prisão para serem presos em outra, mas vocês devem viver essa liberdade. Então agora Paulo vai explicar como é que eu devo viver a liberdade. E com isso eu quero fazer-lhes uma pergunta, claro, você responderá para você, e pensará e refletirá sobre esta pergunta. Você verdadeiramente se considera um crente livre? E notem, usando o pensamento paulino aqui, eu não estou dizendo, me referindo à liberdade do pecado, porque a resposta seria óbvia. Claro, todos nós sabemos que se estamos aqui é porque o pecado não nos escraviza mais, no sentido de nos prender, nos afastar de Cristo. Mas a pergunta é, realmente eu entendo que eu sou livre? Eu entendo realmente que eu sou um crente liberto, livre para viver o Evangelho sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de ação que parta de mim ou de alguém para que eu viva essa liberdade? Você pense e reflita sobre isso, porque parece que Paulo está usando aqui nesta sessão, que nós vamos ver nesses versículos, ou nesse bloco, uma palavra-chave. E essa palavra-chave que Paulo usa aqui no grego é muito interessante, porque ela é traduzida ou compreendida como natureza pecaminosa, que é a carne. Paulo vai falar de carne muitas vezes nas suas cartas. Algumas vezes ele estará se referindo à carne mesmo, físico, à matéria humana. Em outras ocasiões, Paulo estará se referindo à natureza pecaminosa do ser humano. E parece que a palavra-chave na carta aos Gálatas, Paulo se refere à carne como natureza pecaminosa. Ele vai usando esse termo durante toda a sua carta. Vai ficar melhor entendido do capítulo 5 até o final do capítulo 6, nós vamos entender. Porque Paulo está se referindo, então, a que tipo de obra nós praticamos. Quando ele falar do fruto do Espírito e das obras da carne, então vai ficar melhor compreendido para nós. Então ele vai propor
que o homem, uma vez que o homem é caído no pecado desde Adão, então ele precisa combater aquilo que verdadeiramente pode escravizá-lo, que é as nossas tendências carnais. E ele faz uma advertência aqui, que ele, na verdade, já vem tratando dessa advertência desde o capítulo 1, se os irmãos relembrarem. Paulo, ele diz: não use a liberdade para tolerar a natureza pecaminosa. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque Paulo, ele está combatendo falsos pregadores, são os judaizantes, que se dizem convertidos a Cristo, porém esses judaizantes, desde o começo, o que eles vêm fazendo? Vem querendo inserir no Evangelho um requisito a mais a se cumprir para se obter a salvação. No início do capítulo 5 que nós lemos, Paulo havia dito a esses crentes da Galácia, uma advertência, um alerta, na verdade. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a gente viver preso. Mas tratando disso aqui, Cristo não nos libertou das algemas do pecado para nos prender em dogmas, para nos prender em algum tipo de prisão religiosa. Mas Paulo diz: vocês não podem ficar presos na circuncisão, no cumprimento de datas festivas ou na restrição alimentícia. Vocês precisam viver essa liberdade, porque Cristo chamou vocês para a liberdade. Então, Paulo agora, olhando para isso, essa luta que ele está travando com os judaizantes ali na igreja da Galácia, onde os falsos mestres estavam fazendo o quê? Se adentrando, se inserindo dentro da igreja, ensinando para aqueles crentes que Paulo já havia pregado, que Paulo se esmerou a ensiná-los, que Paulo se desgastou e se doou para mostrar a eles o caminho da verdade, da justiça e da libertação. Esses judaizantes, ou esses falsos mestres, estão agora ensinando o legalismo para os irmãos da Galácia. Estão ensinando o legalismo como algo essencial para que o homem seja aceito diante de Deus. Nós já tratamos disso aqui. Qualquer instituição, qualquer pregador, qualquer líder religioso vai dizer para você: você precisa cumprir isso para que você seja aceito diante de Deus. Paulo, usando as palavras de Paulo aqui: o tenha por anátema, o tenha por maldito, porque nada pode ser inserido na nossa salvação, na nossa aceitação diante de Deus. E uma das nossas doutrinas elementares, nós estudamos com os jovens nessa manhã, que nós não abrimos mão dela, nós entendemos ela de fato, faz parte da nossa teologia reformada, é a perseverança do salvo. Ou seja, uma vez salvo, nós entendemos que a salvação não pode ser perdida de maneira alguma, de jeito nenhum, de modo algum. Por quê? Porque ela não foi conquistada por mim, não foi conquistada por você, mas ela foi conquistada por Cristo. E uma vez que Cristo a conquistou, então, meus irmãos, nós devemos desfrutar da liberdade que Cristo deu. E esse era um problema que estava acontecendo na igreja da Galácia. Os irmãos da Galácia, eles estavam então usando da narrativa, podemos assim dizer, ou da graciosidade, da liberdade que Cristo propunha a eles, estavam usando isso de forma errada, de forma pecaminosa. Por isso que Paulo adverte-os, falando para que eles não usassem a liberdade, né, para tolerar a sua natureza pecaminosa. Ao invés disso, Paulo diz: sirvam em amor. E o serviço, Paulo vai tratar do serviço aqui de uma maneira muito linda e muito maravilhosa, que se nós entendermos de fato, nós seremos crentes melhores. E nos nossos relacionamentos serão relacionamentos mais genuínos e verdadeiros, conforme as Escrituras assim dizem. E então Paulo, nesse resumo do capítulo 5, Paulo apresenta que a lei inteira, toda a lei, como ela é resumida? Ela é resumida em um único comando: ame o próximo como a si mesmo. E essa liberdade que Paulo disse que se resume nisso, no amor ao próximo, ela, como eu disse, os Gálatas não estavam
agindo da maneira correta, estava usando a liberdade para fazer o quê? Dar oportunidade para pecarem, para usarem para a sua libertinagem. E por isso Paulo aqui nos ensina 4 coisas essenciais que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Primeira parte do versículo 13, Paulo vai nos ensinar que a liberdade cristã não é uma autorização para pecar. Olha o que Paulo diz ali. Por isso também eu tenho vos dito, melhor dizer aqui, desculpa, porque vós, irmãos, não foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Então Paulo está nos ensinando aqui que a liberdade cristã, ela não é uma autorização para que nós venhamos a continuar no pecado. E do que se trata essa liberdade cristã que Paulo está falando, que não nos autoriza a pecar? A liberdade que Paulo está apresentando aqui é a liberdade de cumprimento da lei mosaica, como um modo de o homem ser aceito diante de Deus. Bom, vocês devem se lembrar que durante todo o Antigo Testamento, o homem precisa cumprir a lei e cumprir na íntegra para que ele seja aceito diante de Deus. Qual é a maneira do homem ser aceito diante de Deus? Cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Somente cumprir a lei vai fazer com que o homem seja aceito diante de Deus. Só que este cumprimento da lei, o homem vai perceber que durante todo o trajeto é impossível dele cumprir. O homem falhou e todas as tentativas de cumprir a lei deram ruim. Ele não conseguiu concluir. Por quê? Nenhum homem era capaz de cumprir. Porque somente aquele que viria, aquele que, semente da mulher, aquele prometido em Gênesis, aquele narrado por todo o Antigo Testamento, seria capaz e foi capaz de cumprir a lei. Então, Paulo ensina a eles, a liberdade que vocês têm hoje é, vocês não precisam mais cumprir a lei mosaica para serem aceitos diante de Deus. Deus já aceitou vocês. E qual foi a forma? Libertando vocês de qualquer tipo de cumprimento de lei. O sangue dele, o sacrifício dele na cruz, já foi suficiente. E ele cumpriu a lei e então nos justificou. Paulo então mostra a eles do que não se trata também a liberdade. A liberdade não se trata, uma vez que ele ensinou que a liberdade é o cumprimento da lei, e agora não se precisa mais cumprir a lei, mas ele está dizendo que essa liberdade não diz e não dá, vou usar uma redundância, a liberdade não dá liberdade ao homem de fazer o que quer. O homem não pode viver a vida pecaminosa da maneira que ele queira viver, pois a liberdade cristã também apresenta limites na nossa vida. Nós não somos livres para fazermos o que queremos, para sair pecando e cometendo todo tipo de torpeza, todo tipo de pecado. Aí talvez passou pela cabeça de vocês aqui, ou de quem está nos assistindo nos vídeos, dizendo assim, mas nós não somos livres? Se eu não sou livre, se eu sou livre e não posso fazer tudo o que eu quero, logo eu não sou livre, eu sou escravo. Vejam só que interessante. Paulo está dizendo, nós somos livres, mas nós somos livres para servir a Cristo. E esta liberdade que Paulo está dizendo que é uma liberdade para servir a Cristo, está plenamente de acordo com as Escrituras, do que o próprio Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, 6, peço que nós leamos, Romanos capítulo 6, versículos 18 a 22, Paulo trata desta liberdade que ele está dizendo aqui aos Gálatas. Olha só o que ele diz, versículos 18 a 22. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo está dizendo, uma vez que vocês foram libertos do pecado, agora vocês foram feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Aqui lembra, Paulo está tratando de natureza pecaminosa. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação.
Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Que resultados vocês colheste naquele tempo? Paulo está dizendo. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo apresenta aqui para eles: quando vocês estavam no pecado, quando vocês eram escravos do pecado, vocês usavam os seus membros para cometer todo tipo de maldade. E o que vocês ganharam com isso? Paulo está dizendo: o que vocês ganharam cometendo todo tipo de pecado com a liberdade que vocês achavam que tinham, porém vocês eram escravos do pecado? Meus irmãos, percebam uma coisa interessante. Todo escravo do pecado, ele tem a sensação de livre. Porque ele diz: eu posso fazer todas as coisas. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono das minhas ações. Mas ele é um escravo do pecado porque ele não consegue dizer não ao pecado. O cristão, a vida cristã, a liberdade cristã, ela nos proporciona a liberdade. E essa liberdade nos condiciona a servir por amor o nosso Senhor e, consequentemente, aos nossos irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Mas ainda, Paulo está em plena concordância com o apóstolo Pedro. Peço que os irmãos abram também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Pedro diz sobre esta liberdade que o crente vive. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Pedro diz estas palavras: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ele está dizendo: vocês são livres, mas não usem a liberdade de vocês como pretexto para a maldade. Está em plena concordância com o apóstolo Paulo. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas: não usem a liberdade para dar ação à carne. Não usem da liberdade como pretexto para sair pecando e ter uma vida libertina. E agora Paulo diz que uma vez que a lei não serve de parâmetro para a nossa aceitação diante de Deus, de que modo então nós podemos viver? Talvez eram perguntas que os Gálatas tinham em mente, e talvez é a dúvida ou pergunta que todo cristão tem. Uma vez que a lei não serve de parâmetro para a minha aceitação diante de Deus, eu não preciso mais cumpri-la para Deus me aceitar, então eu posso viver de qualquer maneira, posso viver a vida como eu quero, posso vivê-la ao meu bel prazer. E Lutero escreve no seu livro Nascido Escravos, falando sobre o livre-arbítrio. Olha o que Lutero diz sobre essa liberdade. Ele diz essas palavras: os homens precisam de graça especial para lutar contra o mal que a lei revela. Não pode haver cura enquanto a liberdade não for diagnosticada. A lei é necessária para fazer os homens perceberem a perigosa condição em que eles estão, a fim de que andem pelo remédio que se encontra somente na pessoa de Cristo. Faz todo sentido a palavra de Lutero. Lutero está dizendo: o homem precisa da lei. E qual é o papel da lei? Nós já aprendemos: mostrar o pecado, revelar quem nós somos, escancarar diante de nós o homem e a mulher pecador e pecadora que somos. Mas a lei não pode salvar, nós já aprendemos isso. E Paulo já mostrou isso aos Gálatas. A lei só tem o poder de fazer o quê? Revelar quem você é. É como se ela fosse um espelho que penetrasse no nosso íntimo, no nosso âmago e mostrasse de fato quem nós somos. Mas ela não pôde salvar. Então Paulo diz: uma vez que ela não pode lhe salvar, Cristo cumprindo a lei, então nós não precisamos mais estar submissos a ela. Agora a lei não pode, ela não podia e não pode ainda ser um parâmetro para que nós sejamos aceitos diante de Deus. E, meus irmãos, olhando para especificamente essas palavras de Paulo, e olhando para o mundo em que nós vivemos, eu peço
liberdade aos irmãos, aproveitando que as nossas crianças não estão aqui, para tratar de alguns temas com os irmãos que eu me deparo nas redes sociais. E alguns, eu estava conversando com o Sábio hoje, chegam a causar em nós revolta, a ponto da gente falar, não, eu tenho que falar alguma coisa, não é possível que essa pessoa ache que a liberdade cristã é isso. Então, algumas coisas que eu me deparei nesses pastores modernos dos dias de hoje, das quais são espíritos enganosos, das quais são falsos profetas, e quem está dizendo isso não sou eu, é as Escrituras, são falsos profetas, são inimigos da cruz de Cristo, são lobos devoradores, são anticristos. Eles propõem nas suas perguntas, ensinando as pessoas no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, respondendo sobre, uma pessoa pergunta, pastor, eu posso fazer sexo livre? E ele diz, claro que pode, você é livre, Cristo não vai te condenar, porque você é uma pessoa que deseja fazer sexo livre. Outro pergunta assim, pastor, realmente é pecado abortar? Ele diz, claro que não, isso é coisa de conservador, isso é coisa dos religiosos, porque eles não são mulher, não foram estuprados, não foram violentados por algum homem indecente, então eles não sabem o que é a dor psicológica que uma mulher carrega sobre si. E ensinam isso. Outro diz assim, pastor, é pecado o casamento poligâmico? Ele diz, claro que é. Claro que não é pecado. Claro que é livre. Por quê? Vocês vivem numa aliança. E uma aliança pressupõe o quê? Tudo que eu concordo com a minha esposa e ela concorda comigo, então nós temos um acordo. Se temos um acordo, logo eu não estou quebrando uma aliança que está entre mim e minha esposa. E ele diz, e quem diz que é pecado baseado na Bíblia está errado, por quê? Nós temos, ele dá lá, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Salomão tiveram muitas esposas para defender a sua defesa, né, para defender, na verdade, aquilo que ele quer propagar para as pessoas. Outro diz, pastor, eu vejo pornografia, é pecado ver pornografia? Eles dizem assim, claro que não, todo homem vê, e todo homem tem desejo de ver. E se a mulher quiser ver também, não tem problema, até bom para esquentar o seu casamento. Reforçar o amor entre o casal, para que o casal saia da monotonia e não fique preso àquilo ali, não fique tentado a fazer outras coisas. Meus irmãos, eu poderia falar mais muitos ensinamentos que eu tenho visto por aí. Mas percebam como estes falsos profetas, esses lobos, inimigos da cruz de Cristo, aproveitando a inclinação carnal das pessoas nos dias de hoje, de crentes que não oram mais, de crentes que não leem mais a Bíblia, de crentes que não servem mais os seus irmãos, de crentes que não conseguem mais aguentar 30, 40, 50, 60 minutos ou 1h30 na igreja, porque já dói o joelho, já dói a coluna, já tem o arroz queimando em casa, já tem alguma coisa para fazer, e então não suporta mais o tempo de estar na igreja. Tornam-se crentes fracos, e todo crente fraco é tendencioso a cair na sua natureza pecaminosa, a carne da qual Paulo fala. E esses lobos aproveitam a fraqueza espiritual dessas pessoas para propagar esses ensinamentos diabólicos, carnais, que levam pessoas à ruína. Eu tive que ouvir de uma dessas aqui dizendo assim, você deve ser mais um daqueles pastores que pregam isso, mas traz sua esposa e diz para ela, filha, acho que você errou o alvo, porque eu nem casado sou. Você errou o alvo. Teu ataque para mim não serviu. Mas ela se dizia feminista, cristã, progressista e mais outro monte de lista lá que eu tinha. Então, vejam só, inclusive ela e outras pessoas se tornaram agressivas a irmãos que foram contra esse pensamento. Meus irmãos, Paulo diz, não use a liberdade para pecar.
Não use a liberdade para pecar. A fidelidade a Deus vale mais do que qualquer prazer que nós possamos ter. Todo o prazer da carne, ele é curto, é passageiro, vai embora rapidinho. Mas a fidelidade a Deus, ela é duradoura e ela traz benefícios maravilhosos para a nossa vida. Nessa servidão que nós nos encontramos, ou que os crentes se encontram, eles recusam a verdadeira liberdade que as Escrituras nos propõem. Cristo nos chama para a liberdade, para vivermos essa liberdade, servindo Ele e a igreja por amor. Servindo por amor. Crentes que não observam os mandamentos divinos de Deus, como se eles não fossem mais válidos nos dias de hoje, como se eles fossem ultrapassados, demonstram claramente que não nasceram de novo. Crentes que ignoram os mandamentos de Deus, os conselhos divinos, achando que não fazem mais sentido para os dias de hoje, não nasceram de novo. Precisam nascer de novo. Paulo, na segunda parte desse versículo, Paulo então, ele apresenta mais um conselho aos Gálatas. Primeiro, os Gálatas não deveriam usar a liberdade para pecar. Então Paulo agora diz que a liberdade cristã também não é uma autorização para explorar o meu próximo. É isso que Paulo diz. Leamos lá. Gálatas. Segunda parte do versículo 13 diz assim: sede antes servos uns dos outros por amor. Paulo diz: sejam servos uns dos outros. Mas essa servidão ou esse serviço não é por obrigação mais. Não é por obrigação de alguma lei, mas por amor. E quando nós olhamos isso, como eu disse no começo, parece haver uma grande contradição nas palavras de Paulo. Ele fala em liberdade, mas agora ele fala que nós devemos ser servos uns dos outros. Parece haver uma contradição. Mas, de fato, não há uma contradição. Há um ensinamento maravilhoso que nós só conseguimos entender quando nós compreendemos de fato o que é a liberdade cristã. A palavra servir, ela vem da raiz do grego de doulos, né? Que em português, traduzindo aí literal, seria escravos. Então, a palavra servir, ela vem de doulos, que significa escravo. E escravo para nós é uma palavra bem agressiva por todo o contexto que nós já vivemos no país, de forma oficial a escravidão, e os dias de hoje do serviço escravo, que estão aí que tem ainda, mas não é oficial. Então a palavra escravo para nós ela é agressiva de fato. Mas esta palavra, ela não significa uma escravidão no sentido em que nós entendemos e podemos aprender. Mas ela vem de servir. E esse serviço aqui, esse serviço que Paulo fala, é um serviço voluntário. É um serviço voluntário. Não é um serviço de escravidão, força, de obrigação. Paulo, ele ensina os irmãos da Galácia a servir, mas acrescentando um princípio nesse servir, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma vez que nós somos libertos, nós não nos tornamos somente servos de Cristo, mas também nos tornamos servos uns dos outros. E parece, assim como na igreja da Galácia, parece que é algo difícil de nós compreendermos. Foi para os Gálatas, foi para as demais igrejas, também é difícil o entendimento para os dias de hoje, quando nós dizemos assim: mas eu tenho que servir as pessoas? Sim,
Paulo está ensinando. Vocês agora, essa liberdade que Cristo vos deu, não os torna somente servos de Cristo. É fácil ser servo de Cristo, né? A gente até romantiza, canta, fala bonito, eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Senhor. Põe até no Instagram lá, né? Fulano de tal, servo de Cristo, serva do Senhor. É bonito falar que é servo de Cristo. Mas também é bonito falar que nós somos servos uns dos outros. Porque faz parte da liberdade para que Cristo nos chamou, faz parte do Evangelho de Cristo, esta liberdade que nos torna servos uns dos outros. E é importante notar que essa servidão, esse serviço, ele é voluntário. Ninguém pode servir o outro de forma obrigatória. Por quê? Porque esta servidão, ela é medida pelo amor. Pelo amor. Ela não tem um outro benefício em que nos impulsiona a servir as pessoas. Mas o requisito ou a mola propulsora desse servir é a palavra amor. E eu sei porque é difícil, desculpa, eu entendo porque é difícil nós compreendermos esse servir em amor. Porque nós temos a compreensão da palavra amor romantizada. Quando o jovem diz para outra jovem: eu te amo tanto, você é tão linda, você é tão lindo, eu amo você demais, eu amo tanto que não cabe no meu coração. Mas na primeira briga o amor já fica de mal, já fala algumas coisas e depois ele vende, vira a cara. Amizades são rompidas, amizades que disseram que amavam eram rompidos, casamentos são desfeitos, o amor passa. Se fosse nesse contexto, não deveria passar. Então, o contexto em que a Bíblia, ou a maneira com que a Bíblia trata o amor, não é romantizada nesse sentido. Mas a Bíblia trata o amor como sendo uma atitude de andar com alguém, de servir alguém, mesmo sendo ele quem ele é, ou ela quem ele é. Amor é atitude, você escolheu andar com essa pessoa, da maneira que ele é. Pecadora, com os defeitos que tem, você diz: sim, eu vou servir você na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, estando tudo bem, estando tudo ruim, eu vou andar com você. Eu escolhi andar com você, eu te amo da maneira que você é. Então nós não podemos misturar isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir servir uns aos outros sem amor. Porque nós somos homens e mulheres cheios de falha. Cheio de falha. E para servir alguém cheio de falha, é preciso compreender de fato como é este amor. Então Paulo, ele fala aos Gálatas que este ser escravo do próximo, ou ser escravo uns dos outros, ou servir uns aos outros, deve ser em amor. E isso está em plena concordância, de novo, com as Escrituras, graças a Deus por isso. Hein? Olha só o que diz lá, Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. O Senhor Jesus ensina os discípulos com estas palavras, dando um exemplo. Olha o que ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo: eu não vim para servir. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus encarnado, ele diz: eu vim para servir vocês, e não para ser servido. Meus irmãos, se o nosso modelo, se o nosso Senhor, ele diz que ele veio para servir, e de fato ele serviu os seus discípulos, serviu aqueles que andavam com ele, por que nós não queremos servir uns aos outros? Por que essa dificuldade que nós temos de servir uns aos outros? É o que Paulo está dizendo aos Gálatas: sirvam uns aos outros, mas com amor. Hebreus capítulo 6, versículo 10, também nos ajuda a compreender isso de
forma maravilhosa, Hebreus capítulo 6, versículo 10, o escritor diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: vocês servem uns aos outros como evidência da salvação de vocês. Vocês mostram ser salvos e mostram estar perseverantes na salvação, servindo uns aos outros. E Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Deus não esquecerá do nosso trabalho de servir uns aos outros. Os homens podem se esquecer. As pessoas podem se esquecer daquilo que nós fizemos, de todo o trabalho, de todo o empenho que você fez com amor. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se esquecerá do seu trabalho feito com amor para com o seu irmão. E só por isso nós deveríamos nos alegrar. Só por isso nós deveríamos já dar glórias a Deus. Porque os olhos do Senhor, como nós vimos na liturgia, estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor não estão ocultos para não ver o nosso serviço em amor aos irmãos. Como nós podemos usar essa liberdade para servir os irmãos? Nós podemos usar esta liberdade ocupando-se em servir uns aos outros, como de muitas maneiras. Quando nós nos ocupamos em servir a igreja, amando os irmãos e servindo-os, nós mostramos realmente que somos livres. Quando oramos uns pelos outros, quando jejuamos uns pelos outros, quando zelamos uns pelos outros, quando nos importamos uns pelos outros, então nós estamos mostrando o nosso serviço e estamos mostrando de fato a nossa liberdade. Paulo também apresenta agora no versículo 14, já que a liberdade não é uma carta branca para sair pecando, também a liberdade não dá ao homem o direito de menosprezar o seu próximo, mas ao contrário, de servir com amor. A liberdade cristã também não é uma autorização para negar ou para ignorar a lei. E este, meus irmãos, é um grande problema de uma série de pessoas da nossa época, de crentes, que são chamados de antinomistas. Quem são os antinomistas? Antinomistas, anti-lei. São aquelas pessoas que dizem assim: não há lei para o cristão. O cristão não tem lei, então não estou mais debaixo da lei, posso fazer o que eu quero. Como diria Raul Seixas, né? Faça o que quer, fazer tudo da lei. A lei me permite fazer tudo, já uma vez que eu não preciso cumpri-la, Cristo cumpriu por mim, agora tudo me é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quero. Posso fazer tudo o que eu quero, eu sou livre. E quem me julga é Deus. Posso fazer tudo o que eu quero. Paulo está dizendo: liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. A maioria dos estudiosos, você pode conferir isso em qualquer comentarista, qualquer teólogo, principalmente no Antigo Testamento, a maioria deles concordam que as duas tábuas da lei, dadas pelo Senhor a Moisés, lá no monte, elas representavam ou sintetizavam de fato a vontade de Deus, que era o homem olhar para a primeira tábua e servir a Deus, olhar para a segunda tábua e servir ao próximo. Então, a primeira tábua do capítulo do primeiro mandamento ao quarto mandamento tratava de leis referente às obrigações que o povo de Israel teria que cumprir diante de Deus, que era amar somente a Deus, não fazer nenhuma imagem de escultura, guardar ter o dia de descanso, né, e honrar o santo nome do Senhor. A segunda tábua, que vai do versículo do sexto mandamento ao 10º mandamento, estava então relacionada às obrigações que o povo de Israel tinha que cumprir um para com os outros. Então estava relacionado a assuntos para com o próximo.
E o cumprimento da lei, Jesus foi muito propositivo quando ele resumiu a lei somente com uma frase. Jesus resume a lei quando ele é questionado, quando ele é interpelado pelos mestres da lei, apontando para aquilo que Paulo trata aqui, usando que a lei é o cumprimento ao próximo. Paulo está citando lá Levíticos 19, quando ele diz no versículo 14, porque a toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é Deuteronômio 19. Mas o cumprimento da lei, segundo Paulo e segundo Jesus, é o amor. E Jesus resume essas duas tábuas da lei quando ele responde de forma objetiva a uma pergunta feita a ele lá em Mateus capítulo 22, versículo 36. Leamos. Mateus 22, 36. Quando Jesus é interpelado, então ele responde de forma objetiva para que todos soubessem qual era o principal mandamento. Mateus 22, versículo 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Isso Jesus está apontando para a primeira tábua da lei. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resume a lei apontando para essas duas tábuas resumidas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas uma coisa é interessante neste ensinamento do apóstolo Paulo, que ele diz assim, olha que interessante. Paulo está dizendo, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Tem algo esquisito aqui? Jesus diz, toda a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, esse se cumpre, é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Mas Paulo diz, porque toda a lei inteira, na sua integridade, se cumpre em uma só, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Cadê o amor a Deus aqui? Interessante, Jesus não destaca um único mandamento, mas diz que todos eram importantes. Se resumindo ao amor a Deus, amor ao próximo, e Paulo só cita a segunda parte da fala de Jesus. Por que isso? Bom, nós temos aqui algumas possibilidades. Primeiro, Paulo nos mostra que o amor, ele não é uma opção para os crentes. Primeiro ponto, o amor é lei para os crentes. É lei para todos os crentes. O amor também é o fato de cumprimento de toda a lei. É o mais elevado no sentido espiritual que nós possamos cumprir. O fato de Paulo não citar o primeiro preceito da qual Jesus resumiu, mostra que é impossível se cumprir a lei quando nós não amamos o próximo. Quando nós não amamos o próximo, já descumprimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. Paulo está dizendo assim, toda a lei é resumida no amor. O amor não é uma opção. Você quer amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração? Ama o próximo. Se você não amar o próximo, você não ama a Deus. Com isso, irmãos, amar o próximo não é uma opção. Não é porque nós somos livres que nós vamos ignorar a lei. Ignorar a lei. Ah, mas a lei não tem mais, ela não está mais vigorando nos dias de hoje. Ela foi para o povo de Israel. Não serve mais para nós. De maneira
algum. Nós entendemos qual o caráter da lei, qual o propósito da lei, entendemos que Cristo cumpriu ela. Mas não posso ignorar a lei e viver agora de forma deliberada, achando que agora nada me para. E tem crente que age como um caminhão a 220 sem freio, sai passando por cima de tudo, vai fazendo o que quer, vai atropelando, e com essas atitudes achando que pode amar a Deus, quando despreza o próximo, quando não quer servir, quando comete todo tipo de torpeza. Paulo nos ensina que a liberdade cristã não nos autoriza a negar a lei. E Paulo já disse isso, que uma vez que a lei ela serve para nos mostrar quem nós somos, então todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que nós darmos vazão à carne, a lei vai vir sobre nós, nos desmascarando e revelando realmente que tipo de pessoa nós somos. Paulo ainda mostra no versículo 15 dos irmãos que a liberdade cristã também não é uma autorização para que nós venhamos a destruir o nosso próximo. Olha o que ele diz no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aqui Paulo, ele intenciona mostrar aos Gálatas que se eles, de fato, não entendessem que a liberdade não é uma licença para pecar, e que ela tem um limite, o que limita essa liberdade? O que é liberdade? Qual o limite da liberdade que o cristão deve viver? O amor. Paulo está dizendo, então, se eles não entendessem que a liberdade não é uma licença para pecar, e que ela é limitada pelo amor ao próximo, eles acabariam sendo destruídos. Acabariam se mordendo e se devorando uns aos outros. E o ponto aqui do texto da qual Paulo fala é muito interessante, e é óbvio também, porque Paulo está falando, quando se os Gálatas não abrissem mão dos seus direitos em favor do próximo, então fatalmente haveria um embate entre eles, haveria uma briga entre eles. E Paulo tinha essa visão, quando Paulo escreveu isso aqui, Paulo tinha essa visão dos falsos mestres, e Paulo tratava os falsos mestres como lobos devoradores, que estão atrás de ovelhas para serem devoradas. E Paulo tem em mente que o falso evangelho está sendo disseminado na igreja. E por causa desse falso evangelho que está gerando dentro da igreja da Galácia, grupos que defendem a circuncisão, grupos que agora chegam a Paulo e falam, Paulo, precisamos cumprir as datas festivas. Paulo, precisamos nos abster de comidas sacrificadas, ou de comidas proibidas, alimentos proibidos. Nós já vimos isso lá em Atos 15, que gerou até mesmo a descida de Paulo até o concílio de Jerusalém para discutir, e ali foi um embate duro. Depois gerou um outro embate entre Paulo e Pedro, depois com Barnabé, com o próprio Tiago. Notem que a disseminação do falso evangelho dentro da igreja da Galácia fez com que grupos dissidentes ou grupos opostos, de pensamentos opostos, estabelecessem os seus, verbalizassem aquilo que eles pensassem. Então estava tendo o grupo de Paulo, estava tendo o grupo dos judeus que queriam emplacar ali, ou queriam colocar dentro da igreja o pensamento judaizante. E Paulo está dizendo assim, se vocês não servirem uns aos outros em amor, se vocês não abrirem mão dos seus direitos enquanto os outros, vocês vão se matar uns aos outros. Vocês vão se morder uns aos outros. Esses falsos mestres, certamente eles não conseguiriam convencer todos os cristãos da Galácia. Óbvio que não. Mas é certo que
algumas pessoas abraçaram os seus pensamentos e isso trouxe muitos problemas para a igreja da Galácia. Não só da Galácia, Paulo vai tratar disso na igreja de Corinto, quando Paulo fala de alguns grupos, né? Uns eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo. Os grupos vão nascendo quando não há amor ao próximo, quando não há amor ao servir, quando não usam a liberdade de fato para aquilo que ela deve ser usada. Quando os falsos mestres ensinam o seu falso evangelho na igreja, causa contenda, causa destruição na igreja, causa a contenda entre os irmãos. E aqui nós devemos estar em alerta. E devemos estar com o sinal de alerta ligado de fato ali e tomando cuidado, meus irmãos. Por quê? Paulo usa aqui uma figura de uma alcateia de lobos, que era um contexto de qual eles viviam lá no deserto, ou na região onde a igreja estava estabelecida. E Paulo usa essa figura para mostrar a eles: vocês querem ser igual ao lobo, que se devora um ao outro, que se morde um ao outro? Então, prestem atenção. Não usem a liberdade para sufocar o seu próximo, para amassar o seu próximo, ou para destruir o seu próximo. Com isso, meus irmãos, serve aqui o alerta que o apóstolo Paulo nos dá diante dessa figura. Cuidado, para que você não use a sua liberdade para destruir o seu irmão, para fazer com que ele se enfraqueça na fé. Qualquer tipo de luta que nós possamos imaginar, uma pessoa que ataca o outro, certamente ela vai ficar ferida. Se pegarem os maiores boxeadores, os maiores lutadores da história, eles saíram com alguma espécie de machucado, arranhão, molho roxo, porque quem ataca também é atacado. O que Paulo está dizendo aqui? Não pensem que usando da sua falsa liberdade para atacar os irmãos, vocês não serão atacados também. Vocês sofrerão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que dentro da igreja, quando nós temos partidos, facções, todos sofrem. Todos sofrem. Quem profere uma palavra dura contra o outro, recebe também uma palavra dura. Quem desfere um olhar duro ao irmão, também recebe um olhar duro de volta. E isso traz um prejuízo à igreja. A liberdade cristã, meus irmãos, não pode ser usada de maneira alguma, não pode ser usada de pretexto para a exploração uns dos outros. Nós não podemos jamais usar a nossa liberdade para explorar os nossos irmãos, mas precisamos ter consideração uns pelos outros. Paulo ensina isso, que os crentes maduros devem suportar os crentes novatos, aqueles que ainda estão no processo de maturação. Nós devemos entender que nós somos chamados para servir uns aos outros, para doar o nosso trabalho para os outros. Nenhum embate, nenhum debate vai fazer com que você saia sem as consequências, que você saia ileso. Qualquer debate, seja ele no campo teológico, seja ele no campo ideológico, seja ele de qualquer tipo que for, as pessoas, com certeza, os dois lados sairão feridos dessa conversa. Nos dias de hoje, de rede social, é muito comum a gente ver aí os debates, né? Os embates que temos sobre teologia, futebol, ideologia, política e outros assuntos afins, e no final sai todo mundo machucado. Nós vimos no nosso país, nos últimos anos, famílias serem rachadas ao meio, que até hoje não se falam, porque um tinha um candidato, o outro tinha outro. Pessoas que não se falam mais por causa de futebol, porque torciam para um time e o outro para o outro, e os dois foram para a final e criou aquela briga e aquela contenda, e não se fala mais. Irmãos não se falam mais por causa de debates teológicos, porque um é arminiano, o outro é calvinista,
porque um é presbiteriano, o outro é assembleano ou batista, e então começaram a se degladiar. Não, a minha igreja é melhor, a minha igreja é verdadeira, a minha igreja é a certa, eu tenho a teologia correta. Não, quem vai para o céu são os predestinados, os arminianos vão para o inferno. Então, cria-se esse tipo de imagem, e no final os dois saem feridos. Não pensem que, por ganhar o debate, você saiu ileso sem nenhuma regra, de maneira alguma. Com isso, podemos aplicar na nossa vida, olhando para esse texto, meus irmãos, que a sã doutrina deve ser sempre defendida. Sempre defenderemos a sã doutrina. Sempre defenderemos o Evangelho. Mas sempre defenderemos o Evangelho com amor. Com amor. Eu quero ser bem enfático nisso com vocês. Nós podemos pecar, podemos afastar uma pessoa da verdade, mesmo com boas intenções, mesmo achando que estamos defendendo o Evangelho. Nas nossas tratativas com pessoas que não são da nossa fé, nós não vamos conseguir ganhá-las ou convencê-las do seu pecado agredindo-as. Elas já estão agredidas pelo pecado. Elas já sofrem por causa da escravidão que elas têm. Mas elas precisam ser amadas. Elas precisam ouvir das nossas bocas que Cristo as ama, que nós as amamos também, e que nós não cobramos perfeição delas, porque nós não temos capacidade de aperfeiçoar ninguém, porque senão nós seríamos os primeiros a trazer esta capacidade de aperfeiçoamento a nós mesmos. Nós não podemos brigar com essas pessoas porque elas não andam corretamente na palavra do Senhor, porque elas estão andando errantes. Mas nós devemos ajudá-las, a conscientizá-las do pecado, da escravidão que elas têm. O amor é o resultado prático de quem vive sob o controle do Espírito Santo, pois é a virtude máxima do caráter cristão, é a vida do Espírito. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar do amor. Paulo vai narrar isso de fato, mostrando que uma vida, um crente que é controlado pelo Espírito Santo, ele então sabe viver de fato a liberdade cristã. Viver a verdadeira liberdade é uma doação voluntária. Doação tem que ser voluntária. Mas essa doação deve ser, de fato, uma doação voluntária, cheia de amor. E assim nós conseguiremos compreender, de fato, que nós somos livres. Mas não somos livres para pecar. Somos livres para amar a Cristo, servir a Cristo. Somos livres, não para viver a liberdade como a gente quer, mas para servir uns aos outros. E aqui, meus irmãos, finalizando, somente o Espírito Santo é capaz de transformar esta fera corrompida que eu e você possuímos dentro de nós. Possuímos dentro de nós. Está dentro do nosso interior. Esta fera, que é a nossa natureza pecaminosa, que está querendo sair de qualquer jeito. Somente andando no Espírito nós conseguiremos controlá-lo. Por isso que, a seguir, Paulo vai tratar então das obras da carne e do fruto do Espírito, para que nós saibamos a liberdade para que Cristo me chamou, ela deve ser vivida em amor. Se ela não for vivida em amor, nós então não compreendemos a liberdade. Finalizo, meus irmãos, com o texto de João, capítulo 13, versículo 34, com as palavras do nosso modelo de amor e modelo de serviço, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, Cristo está dizendo: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, se amem também. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender esta liberdade que nós devemos viver. A liberdade para a qual Cristo nos chamou para servir. Quer ser maior? Sirva o seu irmão. Quer ser servido? Sirva primeiro
e você então estará vivendo a liberdade.